Fala pessoal do sexto ano, primeiramente muito bom dia a todos vocês, tá? Pessoal, é o seguinte, dando uma explicaçãozinha sobre a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela basicamente vai ser um resumo do que a gente aprendeu no nosso primeiro bimestre, tá? Vocês vão estar recebendo essa aula no dia 6 de maio, tá bom? Pela parte da manhã. E essa aula, qual vai ser a importância dela? Porque no dia 15, né, numa sexta-feira, vocês vão ter uma avaliação, tá bom? Não é uma prova, não é um teste. Na verdade, é um teste que nós queremos testar o conhecimento de vocês do que vocês aprenderam durante esse primeiro bimestre, de algumas aulas que tivemos presenciais e essas aulas virtuais que a gente está tendo, tá bom? É uma avaliação que não vai valer ponto, tá? Antes de mais nada, eu só quero deixar logo isso explicado para vocês, mas que é muito importante que todos vocês façam, tá? Que nós queremos saber como que está o andamento de nossas aulas com vocês, tá bom? Eu vou dar uma começada aqui na nossa aula, sem mais delongas. Nossa aula vai ser bem curta, eu quero passar um resumo de tudo que eu quero passar também até no dia 15, na sexta-feira, né? Que vai ser a data da nossa avaliação, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui, eu quero fazer essa aula mais que uma conversação, um resumo para vocês, como eu disse anteriormente, né? Vocês se lembram que na nossa primeira aula a gente aprendeu o que é história? A primeira aula com vocês foi sobre o que é história, que vocês encontram no livro de vocês na página 215, tá bom? Pessoal, então eu vou conversar com vocês, né? O que é história e para que serve a história? Bom, a gente pode dizer inicialmente que a palavra história, para os antigos gregos, né, que criou o que hoje chamamos de história, ela significa pesquisa e investigação. Ou seja, isso é, ela implicava a busca pelos vestígios dos fatos passados, das glórias, das tragédias vividas pelos homens e mulheres que nos antecederam, ou seja, que viveram antes de nós. Essa busca pela reconstrução dos fatos antigos, ela tem, né, e tinha um objetivo de não deixar morrer a memória de um povo, daquela civilização, de uma nação ou da humanidade como um todo que viveu em certo tipo de local, tá bom? Esse é o objetivo da história e essa é a função dela, tá bom? Pesquisar, investigar relatos de antepassados, de pessoas que nos antecederam, tá bom? Andando mais um pouco à frente sobre o que é história, a gente vai encontrar o tópico, né, que está dito assim: como é feita uma pesquisa histórica? Então, pessoal, o historiador ele trabalha com vários vestígios do passado para desenvolver uma pesquisa. Eu já falei com vocês pessoalmente até em outras aulas. Esses vestígios nós chamamos de fontes, tá? E essas fontes elas podem ser de um jornal até o osso de algum ser vivo, tá? Por que um osso de algum ser vivo? Você lembra que eu passei dois documentários para vocês que estavam falando sobre os sambaquis que foram encontrados da Beirada, né? Que é o sambaqui que é encontrado aqui na região de Saquarema, no Rio de Janeiro, e sobre a anta gigante. Então, são restos, né? São fósseis materiais de pessoas do passado, tá bom? E eu trouxe esse documentário para isso mesmo, para dizer a importância deles, né? Dos estudos da antiguidade e a sua importância. Como é feita uma pesquisa histórica? Eu já comentei com vocês. 3. Como devemos interpretar as fontes históricas? Pessoal, esse acho que é o mais um pouquinho que ele é o mais complexo, né? Por quê? A gente deve interpretar a fonte textual como um testemunho e como discurso. Então vamos lá. Por que devemos interpretar como testemunho? Como testemunho de uma época. As fontes históricas elas caracterizam-se como um meio de acesso ao passado, que nós temos o papel de analisá-lo e reconstruir isso pelo ponto de vista, né, ou pelo olhar do historiador, tá bom? E por que devemos interpretar ela como discurso? Porque a gente considera a fonte já como aquilo que deve ser analisado, enquanto discurso, a ser decifrado, compreendido e questionado. Entendeu? É o que eu conversei com vocês na nossa aula presencial. O papel do historiador, ele não tem aquele papel de apontar o dedo num vestígio que ele encontra e falar, bom, isso é a história, isso é uma verdade absoluta. Não, não é, tá bom? O papel principal do historiador é esse: levantar hipótese e construir ideias daquele vestígio que a gente encontrou no passado, tá bom? Às vezes a gente tem um vestígio histórico do nosso passado muito concreto,
isso acaba sendo uma verdade muito absoluta, não tem como reverter essa situação toda, tá? Então a gente acredita e levantando diversas hipóteses e ideias do que pode ter acontecido aquilo, tá bom? Então, acho que ficou entendido sobre essa primeira parte de o que é história, para que ela serve, como é feita a pesquisa e como que a gente deve interpretar as fontes históricas, tá? Aí logo depois a gente entra na área da pré-história, que foi uma das nossas últimas aulas presenciais que tivemos no CTCom, entendeu? Vamos lá. A pré-história, ela foi definida como um período que foi compreendido entre o aparecimento dos primeiros hominídeos e a invenção da escrita, ocorrida aproximadamente há 4.000 anos antes do nascimento de Cristo. Então tá. A pré-história, ela só não é considerada, ela só é considerada, perdão, a história, ela só é considerada história após o desenvolvimento da escrita, tá bom? Antes disso, nós chamamos ela de pré-história, onde a gente tem pinturas rupestres e poucos vestígios que temos desse passado, tá? Encontra-se muito pouco. E nesse período, ele é dividido em paleolítico e período neolítico. Só um momento que eu vou abrir aqui na página do livro, porque eu estou um pouquinho perdido. Pré-história. A pré-história, pessoal, ela se encontra na página 227, tá? Se eu estiver falando muito rápido ou alguma coisa assim do tipo, eu peço que vocês me desculpem, tá, gente? E qualquer dúvida, vocês sabem, me chamem no WhatsApp pra gente resolver isso. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Então tá. Vou pegar aqui umas diferenças para vocês sobre o período paleolítico, né? E o período neolítico. Pessoal, o período paleolítico estima-se que ele tinha se iniciado por volta de 2,5 milhões de anos atrás, tá? Vamos lá. As principais diferenças. No paleolítico, as pessoas se vestiam ou cobriam-se com peles de animais. Paleolítico vem antes do neolítico, tá? E o neolítico, o ser humano ele inventou o tecido, passando a fazer roupas de lã, de linho e de algodão. No paleolítico, as pessoas elas dependem da caça e da coleta para sobreviver. No período neolítico, eles descobrem a agricultura e a pecuária, de modo que as populações passaram a depender principalmente de produtos dessas atividades. No período paleolítico, eram principalmente nômades. Eles mudam-se quando a caça e a coleta já não é o suficiente naquele local, tá? No Neolítico, não. Eles passam a ser mais sedentários. Eles criam comunidades, sabe? Igual pequenas cidades, pequenos vilarejos, que dão origem às primeiras vilas e às cidades, né? Como acabei de comentar com vocês. No período Paleolítico, os grupos humanos eles eram menores, eram os australopitecos, comparados com o do Neolítico. Porque os grupos neolíticos eram geralmente bem grandes que os paleolíticos. Essa distinção do período paleolítico e neolítico, eu acredito que a maioria de vocês vão ter no caderno sobre a nossa última aula, que eu botei até no quadro de divisão, tá? Qualquer dúvida que ficar entre a diferença desses dois períodos, você já sabe até onde consultar, tá bom? Vamos lá, dando continuidade aqui. No período paleolítico não havia tantos objetos ou preocupação com a propriedade privada, ou seja, com aquele espaço que ali que as pessoas moravam. Já no neolítico, a propriedade privada, né, a casa, entre aspas, né, que foi utilizada, né, entre os seres humanos daquela época, ela emerge como resultado da busca e domínio das melhores terras para a criação e cultivo. No período paleolítico, todos trabalhavam para obter alimentos participando da caça e da coleta, tá? Não tinha essa distinção, tá? A distinção ela entra no período neolítico, que houve a divisão do trabalho entre o homem e a mulher, com o homem passando a se dedicar mais à segurança, ao pastoreio dos animais, à pesca, e enquanto as mulheres cuidavam da agricultura e da educação das crianças. Os homens que saíam para caçar, as mulheres que ficavam, né, nos vilarejos. A maior descoberta do Paleolítico foi o uso do fogo, enquanto do Neolítico foi o avanço tecnológico, entre aspas, né, da agricultura. Tá bom? Pessoal, é um resumo do resumo, tá bom? Do que eu pretendo passar para vocês de atividade para nossa próxima aula. Agora eu vou falar para vocês sobre a chegada do ser humano à América. Eu acredito que vocês já devam estar de cabelo em pé de tanto ouvir isso, da chegada do ser humano, dos sambaquis, mas eu juro para vocês que vai ser da última vez que a gente fala sobre isso, tá? Então, a chegada do ser humano na América, né, a América, nosso continente,
que América do Sul, onde vivemos atualmente, se inicia pelo Estreito de Bering, né? Tá? O Estreito de Bering ele está localizado no extremo oriente da Ásia, onde hoje é a Rússia, tá? A sua geografia ela é próxima ao Alasca, né? Alasca hoje que é um estado dos Estados Unidos. Em 1950, o historiador espanhol José da Costa ele propôs uma teoria na qual os seres humanos eles tiveram chegado ao continente americano através de uma geleira formada na era glacial entre a Ásia e a América, tá? Nas décadas de 20, 1930, quando ele criou essa hipótese, ela não foi aceita pelo fato de ter sido encontrado sítios arqueológicos. Então vamos lá. Como é que foi isso? Teve uma era glacial na humanidade e essa era ela congelou uma grande parte do oceano. Essa grande parte do oceano tem aqui no livro um dado de quantos quilômetros de terra do mar foi congelado, sabe? Não tem aqui não. Não tem aqui esse dado não. Eu acabei fazendo uma confusão. Mas esse congelamento, né, desse pedaço do oceano acabou com que os seres humanos eles atravessavam o continente da Ásia para a América, tá bom? Vindo dos Estados Unidos ali, do Alasca, descendo mais um pouco, vindo para a América do Norte, América Central e chegando até a América do Sul. América do Sul, onde nós vivemos hoje, tá? E um dos primeiros seres humanos a morarem, né, a habitar aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, foram os sambaquis. Sambaqui, que é uma palavra que vem da origem indígena, mas especificamente da origem tupi-guarani. Ela possui como significado um amontoado de conchas, um monte de conchas, tá? No Brasil, né, há cerca de 5 mil anos, os sambaquis eles foram construídos pelos povos que viviam, que estavam morando próximas às regiões litorâneas, né, as regiões que têm praias, e eles consumiam para sua sobrevivência os moluscos e peixes que pescavam próximo aos rios e aos mares que tinham ali na sua localidade. Esses povos, né, dos sambaquis, eles representavam uma cultura única, com seus hábitos e costumes, tá bom? Eram povos sedentários que utilizavam de vários recursos, como a pesca, a confecção de objetos, que eram colares, enfeites, cascos e utensílios. E com vários tipos de materiais, como madeira, concha, couro, fibra, ossos de animais e tudo mais. O sambaqui, pessoal, acho que ele ficou muito explicado naquele documentário que eu passei para vocês da UFRJ, que estava fazendo um estudo sobre o sítio arqueológico dos sambaquis da Beirada, que fica localizado em Saquarema, como eu comentei com vocês um pouco antes. Então, naquele documentário que eu passei para vocês, vocês têm muita informação, né, enriquecedora sobre os sambaquis, da forma que eles se alimentavam, de caça, onde eram encontrados a maioria dos corpos dos animais que viviam naquela região, tá bom? É basicamente isso, pessoal. Minha aula de hoje eu não quero prolongar muito. É basicamente isso que eu falei para vocês. Um resumo do nosso primeiro bimestre. O que eu quero enfatizar, perdão, para vocês aprenderem, tá bom? Que foi esse conteúdo que eu passei para vocês. Espero que não surja muita dúvida entre vocês. Algo que eu espero ter passado para vocês bem explicadamente, tá bom? A nossa avaliação vai ser no dia 15. Não vai ser nenhuma prova que vai valer ponto, que vai passar de ano ou não. Pessoal, fica tranquilo, a gente está vivendo um tempo de pandemia, a gente não tem como fazer uma avaliação dessa com vocês agora e nem é a nossa intenção, tá? A gente quer que vocês se acalmem, tá bom? Continuem estudando, fiquem tranquilos que essa situação ela vai passar e a situação vai toda melhorar, tá bom? É isso, pessoal. Espero que todos no dia 15 não se esqueçam. Na verdade, não só para mim, né? Na verdade, essas avaliações é do dia 11 até o dia 15, ou seja, na semana que vem, tá bom? Espero que todos vocês façam com calma, prestem bastante atenção, tá bom? Qualquer coisa, estou disponível no WhatsApp, vocês podem tirar dúvida comigo, tá bom? É basicamente isso, pessoal. Espero que todos fiquem com Deus, tá bom? Uma boa tarde para vocês e fiquem tranquilos que eu vou pegar super leve com vocês, tá bom? Nada assustador, nada que vai amedrontar vocês não nessa avaliação, que eu quero, na verdade, saber o que que vocês aprenderam ao longo desse tempo dessas aulas presenciais barra online que tivemos, tá? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau, fiquem com Deus.